revista para 2025, a revista antes das eleições, quer dizer, eles deram duas versões, né, das eleições americanas. Uma era o Zelensky com a Kamala Harris atrás, e do outro lado você tinha Donald Trump com uma pomba sobre ele, né? E com um H na orelha que ele levou o tiro. Até o tiro da orelha estava lá. Então, e do lado de Trump está a paz e do lado de Kamala Harris estava a guerra, e tinha uma urna gigantesca no meio da capa da revista. E a gente vê que o mundo, e principalmente os Estados Unidos, na minha visão, que está todo mundo aí aplaudindo a volta de Trump, na minha visão, a América está com um barril de pólvora muito próximo de explodir. Falei esse dia numa live sobre o Round Six, que é a série Round Six. Na primeira temporada do Round Six, ela termina com uma festa com uma elite mascarada. E se você linkar essa elite mascarada ali com uma festa da família Rothschild de 1972, você vai ver que as máscaras, algumas são idênticas. E existia obras de arte, e até na alimentação lá, que são assombrosas. Existia bonecas sem braços na festa da família Rothschild. E o filme Round Six agora, segunda temporada, eles dizem que é um favor que eles estão fazendo, exterminando os pobres e miseráveis. Então, veja que o filme agora, a série começou com o camarada convidando mendigos, e ele leva um pão para as pessoas e uma raspadinha. E ele fala, você pode escolher. E as pessoas escolhem a raspadinha. Elas não querem o pão. Aí, no final, ele joga o pão no chão e ele pisa, ele esmaga aquilo dali com raiva, e ele fala, eu posso fazer o que eu quiser com esse pão, vocês escolheram uma raspadinha. Todas as pessoas que vão para o jogo, elas são convidadas e elas vão voluntárias. E o jogo fala que as pessoas elas preferem morrer pensando que vão ganhar dinheiro do que sobreviver. E agora, neste último jogo, eu não sei se você viu, Thiago, você chegou a ver ou não a segunda temporada? Então, assim, as pessoas não percebem. Eles dividem entre esquerda e direita, vermelho e azul. E eles falam, nós vamos ser democráticos. Se vocês quiserem desistir, vocês votam e a gente vai dividir o prêmio. E aí você vê que ele termina o jogo com um empate. Que isso é a prova da elite. Isso é uma prova que as pessoas não percebem. A elite está dividindo a população entre esquerda e direita. Só que esquerda e direita é comando de um cérebro. Tem alguém que está mandando em todo mundo ali. E, por exemplo, o personagem principal na segunda temporada, ele quer salvar as pessoas, ele quer tirar as pessoas. Ele quer que as pessoas desistam, mas ninguém quer desistir. E o camarada que quer tirar as pessoas, ele está sendo controlado pelo jogo. Tudo que ele está fazendo, eles estão dizendo, nós sabemos tudo que você quer, tudo que você vai fazer. E eles terminam o jogo ali, que ele está tentando, e ele vê que ele não conseguiu ter êxito de salvar as pessoas. E o que isso tem a ver com a elite? Você vê que quem domina hoje, né, quando a gente fala dos Illuminati, não é teoria, né? É a própria questão que eu estou falando. Se você pegar a festa Illuminati de 1972 e a último episódio da primeira série, você vê as máscaras da elite é a mesma. Então, eles estão deixando uma mensagem muito clara. Primeiro, dividir a humanidade entre azul e vermelho, direita e esquerda. Só na América, né, que a direita é vermelho e a esquerda é azul. Mas se você for para o mundo todo, a esquerda é vermelha e a direita é azul. Democratas, né? Quando você pega os republicanos na América, eles são vermelhos e os democratas são azul. Agora, pega no Brasil, tudo que é vermelho é esquerda. China, vermelho. Rússia, vermelho. Quando você pega... Agora, olha o que acontece. Olha o que acontece. Na série, eles mostram que eles estão fazendo um favor matando os pobres.
Um favor para os próprios pobres, né? Os próprios pobres. Nós estamos fazendo uma limpa. Nós estamos salvando eles. Nós não estamos cometendo homicídio, não. Nós estamos salvando eles. E quando você estuda sobre os globalistas, sobre os eugenistas, Agenda 2030, eles acham que para salvar o planeta precisa estar uma boa parte da humanidade. Não existe Agenda 2030 sem redução popular. Eles querem emprego para todos, saúde para todos, educação para todos, alimento de qualidade para todos, energia para todos, empoderamento feminino, igualdade de gênero para todos. Então, o que acontece? Existe uma agenda e eles colocam mensagem preditiva em tudo. E existe um estudo, Tiago, que está ligado, né, a tudo isso que é. O estudo diz que somente 80% da população mundial produz riqueza. É 20% da população mundial, desculpa. E 80% da população mundial é um peso morto. Come, bebe e dorme. Não produz riqueza, não paga imposto. Não... Então, qual é a ideia desse estudo? Para que manter uma máquina tão pesada, 20% carregar 80%? E a ideia seria um favor você exterminar boa parte da população, equilibrar a população e a população todos viver bem. E essa é a ideia da família Soros, essa é a ideia do tio Bill, essa é a ideia dos Rothschild, essa é a ideia dos Rockefeller, essa é a ideia da família Morgan. Então, quando você estuda, essa é a ideia do Fórum Mundial Econômico, que é o controle mundial, né? Quando você fala de Klaus Schwab, qual é a ideia do Klaus Schwab, do Fórum Mundial Econômico? Que não é um partido político, mas está ligado a toda a política mundial. A ideia é, se nós controlarmos comida, nós controlamos pessoas. Se nós controlarmos energia, nós controlamos continentes. Se nós controlarmos o dinheiro, nós controlamos o mundo. E qual é o caminho que nós estamos caminhando? Controle de abastecimento. 10 empresas coordenam mais de 80% do que consumimos no mundo. 10 empresas. Quando você estuda sobre BlackRock e Vanguardia, que é as empresas de ativo, eles dominam toda a mídia, todo o sistema bancário, eles estão envolvidos em tudo que se envolve de consumo mundial. Não existe nada, até na China eles abriram agora, por quê? Porque é um controle, a empresa é uma potência de domínio e controle de distribuição de insumo, do que as pessoas comem, do que as pessoas vestem, o carro que as pessoas têm, está debaixo de um controle, as pessoas não percebem isso. Que não é uma multidão de gente que domina tudo isso, é poucas pessoas que estão ligadas a essa elite global. E agora, nós caminhamos para algo, né, terrível no âmbito apocalíptico, Tiago, que esta agenda ela está em andamento, ela está muito acelerada, na minha visão, e eu acredito que eles estão aí querendo gerar um colapso no mundo para se estabelecer o caminho de uma nova ordem, né? Então, para destruir a nova ordem, vai ter que se criar uma crise para se voltar a uma nova ordem que está vindo debaixo do totalitarismo. Então, criar o caos para implantar a ordem novamente. E a gente vê que o mundo, e principalmente os Estados Unidos, na minha visão, que está todo mundo aí aplaudindo a volta de Trump, na minha visão, a América está com um barril de pólvora muito próximo de explodir. Essa é a minha visão. De uma crise mundial que pode surgir, de uma grande recessão, e os economistas já estão falando sobre isso, que a recessão pode ser pior do que 1929. Então, assim, tem muitas coisas em curso ao mesmo tempo, e as pessoas não estão percebendo. E é aí que é necessário, Tiago, é aí que é necessário as pessoas olhar para o mundo através do Apocalipse. E aí eu gosto de ensinar isso, porque se eu olho para o Apocalipse, para o mundo através do Apocalipse, o Apocalipse não me gera pânico, o Apocalipse me gera esperança. Então, essas famílias existem, né? Elas não são ideias na mente de algumas pessoas. Quando você estuda profundamente sobre isso, chega a ser até assombroso o que acontece
no meio desse sistema. E elas surgiram em 1700, né? Lá na Baviera, na Alemanha, que foi a primeira reunião, né, dos Illuminati, e era uma reunião ultra secreta de francos maçons com essa ideia de domínio global. Eu costumo dizer que o diabo ofereceu para Jesus todos os reinos e glória dessa terra. Jesus rejeitou. E eu acredito que essas famílias aceitaram e trabalham ligado ao próprio espírito do anticristo, preparando o mundo para o cumprimento profético, né? Então, eu vejo que eles achando que estão no domínio, eles simplesmente estão obedecendo o que está escrito na profecia. Eles são agentes do cumprimento da palavra de Deus. Da palavra de Deus. É dessa forma. Não é mais fácil você enxergar dessa forma? Porque a Bíblia é um livro profético. A Bíblia é um livro profético. A profecia tem que se cumprir. Quem Deus usa para cumprir a Bíblia? É os homens. O ponto de contato é o homem. Então, eu vejo hoje que Putin, Lula, Trump, Xi Jinping, Zelensky, todos são agentes de Deus para o cumprimento profético. Alexandre de Moraes, do Brasil, é um agente de Deus para o cumprimento profético. Então, assim, a Bíblia diz que Nabucodonosor era servo de Deus. Deus chamou Nabucodonosor de Deus. É verdade. Então, Ciro, eles estão aí para cumprir a palavra. E essas elites globais, elas estão aí obcecadas em exterminar uma boa parte da população, que é para cumprir a Bíblia. E eles avisam, né? Eles avisam o que eles vão fazer, né? Através da linguagem preditiva, filmes, músicas, tem a revista lá também da The Economist. The Economist também, né? Eu vi o senhor falando num podcast que existem três formas além da Bíblia, obviamente, mas que o senhor analisa o recado que essas famílias, essa elite mundial, ela manda para o mundo, né? O senhor conseguia trazer um pouquinho para a gente essas três formas? Simpsons, que eu acho... A gente tem os Simpsons, né? Que os Simpsons são carregados de mensagem preditiva, é por isso que muita coisa que os Simpsons propaga acontece e vai acontecer, né? Outra é a revista The Economist, que é da família Rothschild, é uma família do Banco Mundial, ligada aos bancos centrais. Então, a revista The Economist, ela tem um domínio de codificar e mandar a mensagem para o mundo do que vai acontecer. Então, por exemplo, na eleição de 2022, eu dizia que o Bolsonaro só uma intervenção sobrenatural de Deus, mas eles demonstraram claramente. Para você ter ideia, essa revista já dizia que a Marina Silva iria ser a ministra do Meio Ambiente do Brasil. No mês de setembro. Outubro era a eleição e veio o segundo turno. E ali, antes do primeiro turno ainda, eles botaram a imagem de Donald Trump e botaram o Bolsonaro bem pequenininho e uma sombra de Trump atrás e a bandeira do Brasil toda desconfigurada. Ali eles já estavam dizendo claramente que o Bolsonaro não entraria no governo brasileiro. Então, tem uma revista deles também que eles colocam sobre a pandemia bem antes de acontecer, né? Que eles colocam o pessoal de máscara, ou o bichinho lá, que eu não lembro o nome agora lá, que eles acusaram de ser o Pangolim. O morcego e o... Então, assim, eles já predizem, né, o que vai acontecer. Por exemplo, né, se a gente pegar a revista para 2025, a revista antes das eleições, quer dizer, eles deram duas versões, né, das eleições americanas. Uma era o Zelensky com a Kamala Harris atrás, e do outro lado você tinha Donald Trump com uma pomba sobre ele, né? E com um H na orelha que ele levou o tiro. Até o tiro da orelha estava lá. Então, e do lado de Trump está a paz, e do lado de Kamala Harris estava a guerra, e tinha uma urna gigantesca no meio da capa da revista.
Então, eles deixaram ali uma mensagem que se Trump entrava, iria entrar uma falsa paz no mundo. E é o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo que muita coisa se apaziguou só de ele ser eleito. Né? Tem muita coisa que os rumores, por exemplo, a Síria foi destruída, né? Bashar al-Assad caiu, é um caminho para o acordo de Abraão. A gente vê que o Hamas fez um acordo de paz, o Hezbollah fez um acordo de paz com Israel até dia 26 de janeiro, quer dizer, o Trump assume dia 20. Trump está mandando o Hamas soltar todos os reféns, porque senão vai haver um inferno naquela região se ele assumir com os reféns. Você vê que o Zelensky meio que quis lançar os mísseis de médio alcance, mas já acabou. Você vê que o próprio Vladimir Putin falou que ele poderia até ligar para Donald Trump. Até Maduro mandou uma mensagem de parabéns. E uma coisa que me assustou, Tiago, que eu acompanhei todos, Lula, Zelensky, Xi Jinping, Vladimir Putin, Emmanuel Macron. Essa capa, a capa é essa aqui, né? O senhor estava falando, né? Isso. Emmanuel Macron, todos falaram sobre paz, segurança e prosperidade falando de Trump. E olha lá o que está em cima da cabeça dele. Uma pomba com a questão da paz. Então, isso não é teoria, né? E aí você vê a urna, você vê que a falsa paz ela está sendo estabelecida, e é aí que a gente tem que ficar ligado, porque a Bíblia diz claramente, né? 1 Tessalonicenses 5:3, quando vocês ouvirem de paz e segurança, sabei que virá repentina destruição. Então, o caminho hoje é de uma falsa paz, né? É uma falsa paz que está ligada ao caminho do anticristo. E engraçado que até... Pode falar. Outro mecanismo é os Simpsons, né? Que também falava tem um desenho dos Simpsons que ele entra lá no cabeça de Donald Trump e tá lá Trump 2024. Os Simpsons já anunciavam a volta de Donald Trump. E as cartas Illuminati, né? Que pouco se fala hoje, mas as cartas Illuminati é um jogo de RPG de 1995 que já falava das quedas de Torre Gêmea, de quarentena, de uso de máscara, de uso das injeções lá que foi obrigatório, de caos, de estado de sítio, de IG civil. As cartas Illuminati, elas são carregadas de mensagem preditiva e já apontando, né, para o futuro mundial, dentro de um jogo que ele é totalmente codificado também para as pessoas entenderem o futuro que está previsto diante dos olhos de todos. Mas as pessoas, como nós falamos no início da live, não querem acreditar. O engraçado é assim, eles têm essa tendência de avisar, né? Sim. Eles têm a tendência de... Os Simpsons mesmo é um negócio assim declarado, né? Você vê algumas coisas... Por exemplo, antes da pandemia, eu não sei nem se eu posso falar essa palavra aqui, porque o YouTube ele costuma dar uma... Agora pode. Agora tá liberado, né? Ah. Mas você vê que tem um episódio do Simpsons que o pai lá, o Homer, ele recebe uma caixa vinda da China, quando ele abre, sai uma fumaça verde, como se fosse uma doença. De repente ele começa a ficar doente, aí mostra, né, a cidade que eles mostram, que eles moram, todo mundo usando a máscara. O filho tomando também e passando mal com efeito colateral do que tomou. Então, assim, é muito real.